Alô, povo de Deus, a paz do Senhor. Uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde. Hoje nós vamos falar sobre o quinto tema. Culto ao corpo tem levado muitos à morte. Tema à luz da Bíblia. Recapitulando o último vídeo, nós falamos sobre racismo à luz da Bíblia. E nós mostramos que Arão e Miriam, eles se levantaram contra Moisés. A Bíblia até fala a sedição de Arão e Miriam, por ele ter casado com um estrangeiro e com a negra, né? E a repreensão e punição de Deus. Nós também falamos sobre a rainha de Sabá, que sofreu rejeição entre os da sua família por causa de sua cor. E chegou a ser rainha de um dos reinos mais ricos da sua época, né? Rico em ouro, rico em pedras preciosas, que foi o reino da Etiópia. E em Lucas, capítulo 11, versículo 31 e 32, é justamente onde Jesus cita, né, que a rainha de Sabá, ela foi salva. E também o Senhor cita a salvação dos ninivitas que se arrependeram com a pregação de Jonas. Em Mateus, capítulo 19, versículo 28, Jesus também fala sobre o julgamento das 12 tribos de Israel, em que os 12 apóstolos sentaram em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E eu entendo que esses 12 apóstolos representam a igreja, representam a noiva. Todo aquele povo que foi salvo em todas as épocas. E entre esse povo salvo, eu tenho certeza que também está a rainha de Sabá. Está incluída neste povo, nesta igreja. Bom, vamos ao tema. Culto ao corpo tem matado muita gente, ou seja, tem levado muitos à morte, não é? Nós temos um jornal aqui extra, dia 23 de 11 de 2020, que diz assim: mulher morre após aplicação de silicone. Vítima de 34 anos. Passou mal após procedimento estético em clínica que não tem alvará. E aqui fala, justamente embaixo aqui, nutricionista começou a passar mal logo depois de deixar a clínica em Alcântara. Está aqui o jornal, tá? E ela aqui, né? Aqui diz o seguinte: segundo a Polícia Civil, tá o nome dela, mas eu não vou falar o nome dela. Fulana levou o material do preenchimento até a clínica. Ela teria pago R$ 2.151,80 pela intervenção. E diz também a clínica que ela não tinha alvará. E o delegado que deu a reportagem aqui, prestou a reportagem à TV Globo, ele fala que há uma suspeita de morte por microembolia, que é compatível com o uso do produto que ela usou, não é? Então, o que acontece? Muitas mulheres novas têm morrido, têm tido morte precoce, e homens também. E quando a gente vê essas reportagens na TV, seja na Record, no SBT, os âncoras que estão apresentando ali, eles costumam dizer: você vai ver agora o preço da vaidade. Alguns até falam: você vai ver agora o alto preço da vaidade. O que está acontecendo? Eu me lembro que há uns 20 anos, eu pregava muito ali no Flamengo, e eu conheci uma modelo que ela me falou, me relatou, ela até casou com um pastor, né? Que ela não se alimentava direito. Uma vez ela estava na passarela e desmaiou. E tinha um homem, naquele dia que ela desmaiou, e aquele homem se levantou do lugar dele, foi lá e no meio da passarela orou por ela, botou a mão na cabeça dela, e ela retornou, ela se levantou, e eles se conheceram e se casaram. Já tem aí uns 20 anos ou mais de casado. Eles moram no Rio de Janeiro. E hoje ele é pastor. Tá? Então, ela me falou também que perdeu colegas porque não se alimentava e passaram mal e acabaram morrendo, né? Ela perdeu colegas delas, que eram modelos também, e tiveram morte precoce por não se alimentar direito. Há uns 3 a 4 anos, eu também vi uma reportagem de uma modelo no Espírito Santo, que ela não queria se alimentar. E ela teve uma infecção urinária.
e essa infecção se agravou e ela morreu. Pelo que eu sei, infecção urinária não mata ninguém. Eu já tive, fiz exame de uma bactéria, tomei antibiótico e fiquei bom. Não é? Mas eu me alimento direito. Então, o que aconteceu? Os médicos fizeram tudo para salvar essa modelo lá do estado do Espírito Santo. E segundo eu vi a reportagem, chegaram a cortar os 2 braços dela e as 2 pernas para tentar salvar ela. Ela ia viver só com o tronco, mas ela não resistiu e morreu. E de 15 dias para cá, as 2 últimas reportagens que eu vi foram de 2 jovens de 30 e poucos anos que morreram. Uma foi uma jornalista. Diz o repórter que ela também fumava, né? Que já diminui a imunidade, né? A defesa do corpo. E uma ex-passista, ou seja, uma nutricionista em outubro, e agora em dezembro, uma jornalista e uma ex-passista, também bem nova. E elas foram fazer lipoaspiração e morreram, né? Alguma coisa deu errado na hora, infecção, e elas morreram. Eu queria também falar de uma jovem que eu conheci aqui perto onde eu moro, aqui em São Gonçalo, e geralmente à tarde eu ia fazer caminhada, quando eu não fazia de manhã, quando eu não faço de manhã eu faço à tarde, e depois daquela caminhada me dava fome, e eu parava para tomar um lanche. Eu sempre já saía com um dinheirinho para comprar um lanche na volta. E eu me lembro que ela sempre me atendia, essa jovem. E teve um dia que eu fui lá e ela não estava lá. E eu perguntei à mãe dela: vem cá, aquela jovem que me atendia aqui? Ah, é minha filha. Era minha filha. Eu disse: como assim era sua filha? Ela morreu. E eu tomei um susto. Eu disse: peraí, mas ela era nova, morreu de quê? Algum acidente? Não. Ela foi fazer uma lipoaspiração e algo deu errado, teve infecção generalizada e ela morreu. Eu disse: mas como? Ela era magra, ela não era gorda, ela era magrinha. Não, mas eu sei, eu também tentei convencer ela que ela estava magra, mas ela botou na cabeça que estava gorda, que estava gorda, que estava gorda, e tinha que ter um corpo perfeito, e foi fazer e acabou morrendo, né? E agora eu quero comentar isso à luz da Bíblia, tá? Eu não sou contra a cirurgia reparadora. Às vezes uma mulher engravida, né, quando depois que a criança nasce, a barriga dela fica flácida, fica aquelas pelancas, e ela acaba fazendo uma cirurgia reparadora. Tem isso também, eu não sou contra. A pessoa nasce com a orelha de albano, ou tem um problema no nariz, ele faz uma cirurgia reparadora. Mas a gente vê que tem muitas pessoas que não precisam fazer cirurgia, como ao meu ver essa jovem aqui, não é? Já estava tudo bem, aqui do jornal, e botam na cabeça que estão gordos, estão assados, estão assim, que é um corpo perfeito, de repente até mesmo para mostrar na internet, às vezes atrás de fama. Eu não sei se é o caso dessa do jornal aqui, eu não estou acusando ninguém, é tanto que nem o nome dela eu falei, apesar do nome dela completo estar aqui no jornal, mas eu não estou falando para não expor. Eu sei que ela também já morreu, tá? Mas são pessoas que botam na cabeça uma coisa que não é, e acabam tendo morte precoce, não é? A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Eu estou lembrando agora daquele jovem, o Ken humano, ou seja, homem-boneco. Ele fez dezenas de cirurgias para parecer com um boneco e deu infecção generalizada, né? E antes dele morrer, ele aceitou Jesus como Salvador. Ele estava até alegre. Eu vi ele sendo levado numa cadeira de roda, e ele falava que ia dar o testemunho dele e iria contar, né, depois que Deus curasse ele. Ele achou que Deus ia curar ele, né, mas Deus sabe todas as coisas. E ele acabou morrendo de infecção generalizada. Teve também o caso do Michael Jackson, que todos conhecem a história dele, fez várias cirurgias no rosto, no nariz, e eu vi as fotos dele, e ele quando era mais novo, e ele não era feio, era uma pessoa bem parecida, né? Mas ele colocou na cabeça que tinha que mudar de aparência, o nariz dele tinha que ser diferente, e acabou ficando numa situação bem difícil, a fisionomia dele, e tinha uma hora que ele nem podia mais andar sem o guarda-sol. Ele só andava com guarda-sol durante o dia, para o sol não pegar na pele dele, porque o sol danificava, e o sol me parece que tem vitamina D, não é? E o sol, quando a gente pega ele no horário certo, né, até 10 horas da manhã, ele faz bem um corpo, não mal. E eu me lembro que Michael Jackson, ele caminhava daqui para ali, tinha que colocar um guarda-sol, porque o sol já estava fazendo
mal o corpo dele e a pele dele, de tanta cirurgia que ele fez, ele não resistia mais o calor do sol, né? Ele acabou morrendo também novo. Eu sei que morrer todo mundo vai um dia, mas tem pessoas que se apressam. Eu sempre falo nas minhas pregações que para morrer basta estar vivo, porque o dono da vida é Deus. Às vezes as pessoas falam, eu sou dono da minha vida, na minha vida mando eu. O dono da vida é Jesus, até porque a gente nasce sem pedir e morre sem querer, não é? Então, o que acontece? Claro, né? Se Jesus vier do arrebatamento, se ele arrebatar a igreja antes da gente morrer, então a gente não vai passar pela morte, né? Porque a gente tanto pode se encontrar com ele através da morte, como também ele pode vir antes da gente morrer, e a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e estarão para sempre com ele, está lá em Tessalonicenses, né? Entendeu? Então, assim como Deus fez com Elias e Enoque, a qualquer momento a igreja pode subir, nós não vamos passar pela morte. Pode acontecer isso também, não é? E seria muito bom se isso acontecesse. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, quer dizer, eu citei aí pessoas que estão destruindo o seu templo, o seu corpo precocemente. Eu não sei se essas pessoas também conheciam as verdades contidas na Bíblia, né, para cuidar melhor do seu corpo, porque a Bíblia fala tudo. Então aqui diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ainda diz aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, tá? Vós mesmos. Até fala aqui, no 20, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós temos que cuidar da nossa saúde, do nosso corpo e do nosso espírito, né? Está bem claro a palavra de Deus, tá? Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, mas não com exagero, mas com sabedoria. Então, essas pessoas têm faltado sabedoria para cuidar do seu corpo e têm tido morte precoce. Olha o que diz ainda em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12. Diz que a sabedoria dá vida àquele que a possui. A Bíblia também diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Mas acredito eu que a falta de temor é o princípio de todo problema, toda corrupção, né? E muita coisa que não presta. É a falta de temor. Porque se a pessoa não teme a Deus, ele vai temer a quem? Lá em São Paulo, eu sei de uma história também de uma filha de um pastor, que ela colocou na cabeça que estava gorda e foi fazer lipoaspiração. E o pai dela, que é pastor, falou com ela para não fazer, o marido dela falou com ela para não fazer, e ela fez e ficou em estado vegetativo. Se ela está viva, ela já tem uns 20 anos que está em estado vegetativo, né? Até ano passado parece que ela estava viva, mas estava em estado vegetativo. E eu soube que o esposo dela já tinha casado com outra, não esperou mais, porque dali para a morte, né? Entendeu? E ela falou, não, eu vou fazer porque na minha vida mando eu. E acabou ficando em estado vegetativo. Então, quando falta sabedoria, acontece esta tragédia com o corpo. Então, meu irmão, minha irmã, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, mas com sabedoria. A Bíblia mostra que nós temos que cuidar da nossa saúde, porque nós somos templo do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, espero que você tenha entendido. Se inscreva no nosso canal, nos ajude nesse trabalho. Outra coisa que eu quero falar aqui rapidinho, que geralmente quando eu estou falando aqui, vocês escutam um barulho, não é? Um barulho. É porque a gente mora aqui perto de uma avenida e passa moto de entrega, passa carro barulhento, moto barulhenta e faz aquele barulho. E às vezes eu tenho até que aumentar um pouco a minha voz aqui, que é para poder vocês não escutar o barulho. Mesmo assim você escuta esse barulho. Agora mesmo está passando mais uma moto aqui embaixo. Então quando eu ouvir esse barulho, tá? É justamente essas motos que passam ali embaixo, os carros, e às vezes não tem como reter esse barulho. Mas que Deus abençoe a todos. Amém.